Fala galera, beleza? Aqui é o professor Juliano de Física do Exatas no vestibular e agora a gente vai fazer a resolução da prova da Unesp 2018, a prova de Física, mas antes vamos dar uma olhadinha nas estatísticas dos últimos 4 anos e depois a estatística do ano passado para essa prova, ok? Então vamos dar uma olhadinha aí. Então, como eu havia comentado no vídeo anterior da resolução do Enem 2017, quem quiser dar uma repassada aí, é só clicar no link aí. A mecânica é o item, é a área da física que mais cai nessas provas, da FUVEST, da Unicamp, da Unesp. E nesses últimos 4 anos você pode dar uma olhadinha aí, foram 46% de mecânica, quase metade das questões que caíram nesses últimos 4 anos é de mecânica. Então a gente verifica que existe uma incidência muito grande de análise do movimento cinemático, movimento uniforme, uniformemente variado, dinâmica, trabalho, energia. A gente também tem dinâmica impulsiva, sistema isolado, colisões mecânicas e assim por diante, né? A gente tem que fazer uma revisãozinha nesse sentido se a gente quiser fazer uma boa prova da Unesp, ok? E aí seguido de eletricidade com quase 20%, 19% dá para você ver aí na tela, óptica geométrica com 12%, termologia 10%, ondulatória 6% e magnetismo 4%. Se você comparar esses últimos 4 anos com a prova do ano passado, você vê que existe uma certa comunicação, né? Então são quase 40% das questões de mecânica. De eletricidade, você pode notar aí que são 20%, né? 22%, termologia 17%, óptica geométrica métrica 9%, ondulatória 4% e a temática. E a gente percebe que nesses itens aqui a gente não teve ano passado uma questão de eletromagnetismo, né? Então espera-se que esse ano, para o vestibular de 2019, a gente vai ter uma questãozinha de eletromagnetismo ou de magnetismo, ok? Mas o importante é a gente notar que se você somar aí 39% com mais 22%, vai dar 61% das questões que caíram só de eletricidade e de mecânica. Beleza? Então vamos lá agora para fazer a resolução dessas questões. Essas questões são das provas de conhecimentos gerais da primeira fase. A questão 76 diz o seguinte: Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a prova. Se seguir a orientação do seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Pessoal, na descrição do vídeo aí você encontra um link para baixar um arquivo com essas questões e com a resolução também, se você preferir. Está em PDF, você pode imprimir e estudar depois, né? Então vamos acompanhar a resolução dessa questão aqui. Então a gente divide essa questão em 2 partes. Tem o treino e tem a prova propriamente dita. No treino, o exercício diz que vai percorrer 5 km em meia hora. Pessoal, para a velocidade do treino, a gente vai fazer ΔS sobre ΔT, tá aqui, ó. O ΔS no treino sobre o ΔT no treino, são 5 km dividido por meia hora, isso vai dar 10 km por hora, ok? Só que a informação lá no enunciado é muito clara. A velocidade média da prova será 60% da velocidade do treinamento, tem que diminuir 40%, pessoal. A velocidade da prova, portanto, vai ser 0,6, lembra que 60% é 60 dividido por 100, ok? 60 dividido por 100, ou 60%, é 0,6. Multiplicado pela velocidade do treino, a gente vai ter 0,6 vezes 10, que é o famoso 6 km por hora. Essa é a velocidade média que ela vai ter que manter durante essa prova. E aí, para calcular o tempo, a gente reaplica a equação, né, pessoal? Então aqui o ΔT é ΔS sobre a velocidade. Lembrando daquele triangulinho, ó. Aqui a gente vai ter a velocidade,
aqui a gente vai ter o deslocamento escalar e aqui a gente vai ter o intervalo de tempo ΔT. Se você quiser a velocidade, é só fazer ΔS sobre ΔT. Se você quiser o tempo, é só fazer ΔS sobre a velocidade. Se você quiser o ΔS, é só fazer a velocidade vezes o tempo, ok? Nesse caso, eu quero o tempo. Então, o tempo vai ser o ΔS sobre a velocidade, que vai dar 15 dividido por 6, que é a velocidade da prova. São 15 km de percurso, dividido por 6 km por hora, isso vai dar 2 horas e meia, ou seja, 2 horas e 30 minutos. Portanto, a alternativa correta para essa questão 76 é D. Ok, pessoal? Então vamos para a próxima questão. Questão 77 da prova de conhecimentos gerais da primeira fase. Então é assim, ó. Uma minicama elástica é constituída por uma superfície elástica presa a um aro lateral por 32 molas idênticas, como mostra a figura. Quando uma pessoa salta sobre essa minicama, transfere para ela uma quantidade de energia que é absorvida pela superfície elástica e também pelas molas. Considere que ao saltar sobre uma dessas minicamas, uma pessoa transfira para ela uma quantidade de energia igual a 160 joules. Que 45% dessa energia seja distribuída igualmente entre as 32 molas e que para uma delas se distenda 3 milímetros. Nesta situação, a constante elástica da mola em newtons por metro vale, então em newtons por metro é tudo no sistema internacional. Vou ter que fazer algumas transformações, ok? Vamos dar uma olhadinha na resolução. Os dados do exercício são número de molas. Pessoal, eu tenho 32 molas. Energia total, 160. A energia potencial, que vai ser acumulada nas molas, ele deixou bem claro que são 45% da total. A deformação de cada mola vai ser de 3 milímetros, que já transformado vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 metros. Lembrando que o 10 a menos 3 é o mili, ok? Continuando. Essa aqui, ó, é a cama elástica, né? Coloquei um desenho só para você ter uma noção de que essas molas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, 32 molas foram colocadas em paralelo, pessoal. Para a gente encontrar a energia potencial nessas molas, a gente vai ter que fazer a seguinte continha. 0,45, de novo, 45% é 45 dividido por 100, 0,45, multiplicado por 160. Fazendo a continha aí, rápida, 72 joules, pessoal. Nas molas estão associadas em paralelo. A constante elástica da mola equivale à soma das constantes. Quem lembra disso? A constante elástica, ela pode se associar às molas, elas podem ser associadas em série ou em paralelo. Quando for em paralelo, a gente tem um acúmulo de energia potencial. É diferente, pessoal, de resistores, lembra? Quando a gente tinha resistores em paralelo, a gente tinha que fazer produto pela soma de 2 em 2. Quando os resistores fossem iguais, eu pego o valor da resistência e dividido pela quantidade de resistores iguais. A gente está falando aqui de mola, que é o contrário dos resistores. O resistor ele gasta energia, ele transforma a energia elétrica em térmica. Aqui acontece o contrário. O sistema ele vai acumular energia, ele vai guardar energia potencial. Então a gente faz exatamente o contrário do que a gente fez lá. Lá, em série, eu somo. Aqui, quando a gente fala de mola, em paralelo, eu vou somar o K de todas as molas. Então vai ficar N vezes o K de uma. Certo? Então a gente vai ter um lance assim, ó. A energia potencial nas molas é Kx² dividido por 2, sendo que esse K de todas as molas, é o K equivalente, corresponde a 32 vezes K de uma. X² dividido por 2. Como eu quero saber o valor do K, então eu vou isolar o K. Então, isolando o K, eu vou passar. Repara só que eu fiz a continha aqui antes, ó. 32 dividido por 2 dá 16 em cima. Passa ele dividindo a energia potencial e o x² vem junto. Então nada mais é o K, que é a energia potencial, dividido por 16x². O x é 3 vezes 10 a menos 3, ao quadrado vai ficar 9 vezes 10 a menos 6.
multiplicado por 16, vai ficar 144 vezes 10 a menos 6. Bom, esse valor aqui é o de baixo. Em cima eu vou ter aquela energia 72 joules dividido por tudo isso, vai me dar 5 vezes 10 a quinta newtons por metro. Portanto, a alternativa correta é A, para essa questão 77. Beleza, pessoal? Então essa é uma questão que envolve muito conhecimento de energia mecânica, né? Principalmente da energia potencial elástica. Vamos para a próxima questão. Questão 78 da prova de conhecimentos gerais da primeira fase. Muito legal essa questão. A figura mostra a trajetória de um projétil lançado obliquamente e 5 pontos equidistantes entre si e localizados sobre o solo horizontal. Os pontos e a trajetória do projétil estão em um mesmo plano vertical. No instante em que atingiu o ponto mais alto da trajetória, o projétil explodiu. Bum! Dividiu-se em 2 fragmentos A e B de massas MA e MB, respectivamente, de tal forma que MA é igual a 2 vezes o MB. Desprezando a resistência do ar e considerando a velocidade do projétil imediatamente antes da explosão era VH, e que imediatamente após a explosão o fragmento adquiriu uma velocidade VB de 5 VH, com a mesma direção e sentido de VH. O fragmento A atingiu o solo no ponto. Bom, pessoal, é o seguinte, essa análise aqui é muito interessante. Porque a gente tem um projétil lançado obliquamente e quando ele atinge a altura máxima, onde ele só tem velocidade horizontal, a velocidade vertical é igual a 0, ele não consegue subir mais, ele explode. E vai explodir em 2 fragmentos, de forma que o fragmento, deixa eu dar uma destacada aqui para vocês, que o fragmento MB, ele sai para frente na mesma direção e sentido que ele vinha vindo. Então ele vai sair depois da explosão com uma velocidade VB. Agora e o fragmento A, mais pesado, ele vai ser lançado. Eu não sei se ele vai continuar para frente, pode ser que ele continue. Pode ser que ele vá para trás. Eu já fiz a conta, e vocês vão ver o resultado delas, eu já sei que o fragmento volta. E volta com uma velocidade VA e com uma massa 2mb. Lembra que a massa do A é o dobro da massa do B. Beleza, pessoal? Então olha só, olha que resolução mais legal. Já que é um sistema isolado, a força trocada acontece somente entre as partes. Então a soma das quantidades de movimento antes tem que ser igual à soma das quantidades de movimento depois. Isso significa o quê? Que antes eu tinha uma bomba em movimento. Naquele ponto de altura máxima, eu tinha a velocidade da bomba multiplicado pela sua massa, que vai ser 3mb. Por quê, professor? Porque eu tenho o mb que vai ser lançado para frente e a ma que vai ser lançado contra. Somando essas 3 massas, vai dar a massa total da bomba antes da explosão. 3mb. 2ma, o ma, que é 2mb, mais o mb. Agora veja bem, multiplicado pela velocidade que ele tinha antes da explosão, que é essa velocidade aqui, pessoal. Depois da explosão, eu tenho 2 fragmentos, então vai ficar a quantidade de movimento do B, mb vezes vb. E a quantidade de movimento do A, ma vezes va. Substituindo os valores que a gente já conhece, vai ficar assim, ó. A massa de B, inverti aqui. A massa de A é 2mb, velocidade VA, mais mb com a velocidade VB, que ele falou que é 5 vezes a velocidade que ele tinha antes da explosão, ok? Então aqui vai ficar assim, ó, menos 2VH igual a 2VA. Ah, como é que eu vou fazer essa conta, né? Eu vou pegar isso aqui, pessoal, que é 5mb/VH, vou passar para lá, fazendo a operação inversa, tem que mudar o sinal, vai negativo. Então vai ficar 3mb/VH menos 5mb/VH, que vai dar menos 2mb/VH. Cortando o mb, a massa dos dois lados, então vai ficar com 2 vezes VA que eu tinha do outro lado. E aqui, o 2 a gente pode dividir por 2, e aí fica o VA igual a menos VH. Significa o quê?
que a velocidade VA, realmente, como eu tinha falado para vocês, como a gente orientou para cá a velocidade positiva, aqui deu uma velocidade negativa, significa que ele vai estar voltando e vai estar voltando com a mesma velocidade com que ele chegou. Ou seja, se ele voltar, ele vai chegar no mesmo lugar de saída. Não é muito interessante isso, pessoal? Legal, né? Então a alternativa dessa questão é a alternativa E. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai para a resolução da questão número 79 dessa prova de conhecimentos gerais. Então vamos dar uma lidinha nela. O gráfico mostra o fluxo térmico do ser humano em função da temperatura ambiente, um experimento na qual o metabolismo basal foi mantido constante. A linha azul representa o calor trocado com o meio por evaporação. Atenção, a linha azul E de evaporação, ok? E a linha vermelha, o calor trocado por radiação ou irradiação e também por convecção, chamado de IRC, ok? Sabendo que os valores positivos indicam o calor recebido pelo corpo e os valores negativos, o calor perdido pelo corpo, conclui-se que, bom, a gente vai ter que analisar uma por uma, mas a alternativa correta dessa questão, pessoal, é a alternativa D. A perda de calor por evaporação se aproxima do zero para temperaturas inferiores a 20 graus Celsius. Se você der uma olhadinha no gráfico aqui, pessoal, fica evidente isso, né? Então, se você der uma olhadinha no gráfico aqui, ó, se você puxar 20 graus Celsius lá para cima, você já percebe que os valores para evaporação eles estão tendendo ao eixo X. Assintoticamente, eles vão chegando próximo do eixo X. O gráfico o azulzinho vai chegando próximo do eixo X. Ok? Agora, por que as outras estão erradas? Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Você pode conferir a resposta. Eu fiz aí uma explicação de cada um dos itens, por que está errada. Comparando no gráfico ali, você vai chegar à conclusão correta. Beleza, pessoal? Então, a alternativa D correta para essa resolução. Se você tiver alguma dúvida, não vai dar tempo de eu analisar todo, senão o vídeo vai ficar muito grande, você pode deixar aí nos comentários alguma dúvida que porventura você possa ter. Beleza? Eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Então, para a próxima questão, a alternativa D correta, como eu tinha dito, a questão 80 de conhecimentos gerais. Um dos fatores que contribuíram para a aceitação do modelo atômico proposto por Niels Bohr em 1913 foi a explicação dos espectros da luz emitida por átomos de gases aquecidos, que podem ser observados por meio de um aparelho chamado de espectroscópio, cujo esquema está representado na figura. Neste equipamento, a luz emitida por um gás atravessa uma fenda em um anteparo opaco, forma um estreito feixe que incide em um elemento óptico no qual sofre dispersão. Pessoal, dispersão é o quê? É a separação das cores. Então eu jogo uma quantidade de luz ali. Se a luz for branca, ela vai abrir nas 7 cores: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Essa luz dispersada incide em um detector onde é realizado o registro do espectro. O elemento óptico desse espectroscópio pode ser, pessoal, eu tenho que fazer por refração a dispersão acontecer. É o que acontece, por exemplo, na nossa atmosfera. Quando a luz que vem do Sol chega na atmosfera, ela desvia mais o grupo azul. E essa radiação que chega na superfície da Terra, e aí a gente olha para o céu e o céu é azul. Beleza? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Então eu tenho que procurar alguma coisa que me permita a refração acontecer. E nesse caso, ou vai ser o prisma, ou vai ser as lentes. Espelho não pode ser. Ok? Entre esses três, o prisma é o mais indicado porque ele promove uma dispersão mais evidente. Então dá uma olhadinha aí. Se a luz branca entrar, como eu disse para vocês, ela vai ser separada em 7 cores. O vermelho, que sofre o menor desvio, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Beleza, pessoal? Então a resposta correta para essa questão é a alternativa B. Eu coloquei uma fotinha minha aí, tá vendo? Um experimento que eu fiz exatamente, muito parecido com esse proposto no exercício. Essa aqui é uma luz
emitida por um gás, se eu não me engano, é mercúrio. E aí eu fiz a captação dessas bandas de separação da luz, e aqui a gente vê separadinho, né? Mas aqui eu não usei um prisma não, eu usei uma rede de difração, beleza? Bom, de qualquer maneira, o prisma é o mais indicado, beleza? Então a próxima questão, questão 81, é o seguinte: define-se a intensidade de uma onda I como a potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear à intensidade das ondas incidentes mas de forma logarítmica. Define-se então o nível sonoro beta como sendo beta dado em decibéis, dB, e 0 igual a 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Que esse zero, pessoal, o zero é a intensidade mínima do som audível. Então, a menor quantidade de energia por área, por segundo por área, que eu consigo fazer captação. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um dos seus tímpanos seja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo do nível sonoro de 60 decibéis durante 5 segundos. Então, olha, alguns dados importantes para a resolução dessa questão. Ó. O zero é 10 a menos 12, a área 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, o nível sonoro 60 decibéis, 5 segundos para o tempo. A quantidade de energia que atingiu seu tímpano nesse intervalo de tempo foi de... Vamos fazer a resolução. Então anotei os dados aqui para vocês, falei que eles são importantíssimos, sem eles não dá para resolver. E eu também tenho que lembrar da equaçãozinha do nível sonoro. Pessoal, o beta ele vai ser 10 vezes o log de I da intensidade sonora dividido por I0, que é a intensidade mínima. E esse log é na base 10. Não preciso colocar aqui, mas está ali implícito. Agora, por que esse 10 está aqui? Porque o resultado da conta vai ser em decibel, ou seja, vai ser 1/10 do bel. Então eu estou multiplicando o valor por 10, ok? Então olha só, 60 decibéis igual a 10 vezes o log de I sobre 10 a menos 12. Aí você sabe fazer essa conta? É uma conta básica de logaritmo, pessoal. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou dar uma simplificadinha aqui, né? 10 com 10, ficou 6 igual a log de 10 a menos 2. Aí o que eu vou fazer, pessoal? Olha só, eu vou pegar esse 10 a menos 2 aqui e vou passar para cima. Então a continha vai ficar assim, ó, atenção. 6 igual a log de I vezes... Ops, tá feio aqui, né? Vezes 10 elevado a menos 12. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Como esse logaritmo é na base 10, eu vou passar ele levando 6 como expoente. Então ficou assim, ó, 10 a menos 6. Igual a quê? Ao que ficou desse lado aqui. I vezes 10 a menos 12. Opa, eu coloquei negativo aqui, é positivo, desculpa. Foi quando a gente passa para cima a gente inverte o sinal do expoente, não é isso? Legal. Então fazendo essa continha aqui agora, ó, a gente vai passar o 10 a menos 12 dividindo. Então vai ficar 10 a sexta dividido por 10 a menos 12. Ok, sabe fazer essa conta? Mantém a base, subtrai os expoentes. Ou eu de novo aqui, ó. Aqui é positivo. Mantém a base, subtrai os expoentes, vai ficar 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Agora veja bem que ele não perguntou isso. Ele me perguntou a quantidade de energia. E como é que eu vou relacionar a energia com a intensidade e tal? Através da potência. Ele falou que a intensidade de radiação, I é igual a P potência sobre a área. Isso me leva na conclusão de que a potência é I vezes A. A potência a gente sabe que é energia dividido pelo tempo. Tá aqui, ó, energia dividido pelo tempo. Como ele quer energia, eu vou passar o tempo multiplicando. Então a energia vai ficar potência vezes o tempo. E a potência é
I vezes A. Então vai ficar I vezes A vezes ΔT, substituindo os valores, 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 5 para a área, já está em metros quadrados, e 5 segundos. Fazendo essa continha aí, vai ficar 6 vezes 5 dá 30, 10 a menos 6 com 10 a menos 5 multiplicado dá, mantém a base, soma os expoentes, dá menos 11. Se eu passar o 10 do 30 para lá, vai ficar 3 vezes 10 a menos 10 joules, ok? Esse exercício é um exercício puxadinho, né? Você tinha que lembrar algumas equações aí, fazer umas continhas mais embaçadas e tal. Não sei se a galera teve dificuldade nisso aí. Acho que sim. A alternativa correta, portanto, a questão 81 é C. E vamos lá. Questão 82. Para obter experimentalmente a curva da diferença de potencial U em função da intensidade da corrente I, para uma lâmpada, um aluno montou o circuito a seguir. Colocou entre os pontos A e B. Cadê os pontos A e B? Aqui, ó. Um resistor com diversos valores de resistência. Ele obteve diferentes valores de U e de I para a lâmpada. Considerando que a bateria de 9 volts, os aparelhos de medida e os fios de ligação sejam ideais, então é assim, olha. Tá vendo que esse aqui está ligado em paralelo com a lâmpada? Então ele é um voltímetro. O voltímetro ideal ele tem resistência que é tão grande que tende ao valor infinito. E na sequência a gente tem um aparelho ligado em série amperímetro. E o amperímetro ele tem resistência nula quando ele é ideal. Então, voltímetro resistência muito grande, amperímetro resistência muito pequena e os fios de ligação praticamente não têm resistência. Quando o aluno obteve medidas de U, 5,7 volts, e I, 0,15 amperes. A resistência do resistor colocado entre os pontos A e B era D, então ele foi trocando os valores resistores e um deles é esse aí, que o valor medido foi de 5,7 volts para o voltímetro e a corrente elétrica medida é 0,15 amperes. Bom, vamos lá, que eu redesenhei, pessoal. Eu transformei isso aqui num esqueminha, tá ligado? Então a gente tem aqui, ó, a bateria de 9 volts, que está sendo representado por esse elementinho aqui. O polo positivo para cá, falando que a corrente elétrica vai fluir assim e vai girar. Beleza? Essa corrente elétrica vai passar pelo R, vai passar pelo amperímetro, vai passar pela lâmpada, não sobe pelo voltímetro, que a resistência é muito grande, e volta para a bateria para iniciar o processo de novo. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, paralela à lâmpada, a gente tem um voltímetro que está medindo quanto? 5,7 volts. Então essa é a DDP na lâmpada. E a corrente elétrica que está passando pelo amperímetro é 0,15 amperes. Ok, pessoal? Bom, aí você pensa o seguinte, a bateria está dando 9 volts, a lâmpada está usando 5,7. Qual vai ser a DDP que vai sobrar por resistor usar? Pessoal, muito simples. A força eletromotriz da bateria, E, é 9, menos 5,7 volts que a lâmpada usa, vai sobrar para o resistor que está lá 3,3 volts. E aí, usando a primeira lei de Ohm, diz que R é igual a U sobre I, o U é 3,3, a corrente, como passa em todos os elementos em série, é 0,15, 33 dividido por 0,15 é 22 ohms. Essa foi fácil, hein, pessoal? Essa foi tranquilona, mas você tinha que saber transformar aquele desenho num esqueminha assim. Será que você conseguiu? Espero que sim. A resposta da questão 82, portanto, é E. Muito bom, pessoal. Terminamos mais uma resolução, o NESP 2018. Espero ter ajudado vocês. Tentem resolver essas questões novamente. Os vestibulares, eles costumam colocar uma questãozinha de um, questãozinha de outro e tal, mas sempre é bom também dar uma olhada nos vestibulares anteriores, principalmente na prova do Enem, beleza? É isso aí, pessoal, um abraço, siga a gente nessas redes sociais, no Instagram, Twitter, no Facebook e dá um like aí pra gente nesse videozinho aí, dá uma força pra nós e inscreva-se no nosso canal, beleza? Então um abraço pra vocês e até a próxima resolução. Tchau, tchau!